Eu vou dar uma dica aqui. Se você quiser ganhar $40 agora para abrir conta corretora, né? 10 é 40. Não é sorteio, não, é $40. Eu quero, hein? Eu vou abrir. Entre lá no meu X, no meu Twitter, tem lá o link para a Bybit. Agora a Bybit vai pedir foto até das suas partes íntimas, meu irmão. Eles vão pedir a porra toda. Essa é o esquema de Seychelles de Dubai, né? Eu já passei de graça, eu já dei de graça as fotos. Por $40? Eu já mandei foto minha por aí. Às vezes por causa de um McLanche, né? Mas voltando, porque agora, Luan, você tá me ouvindo, velho? Tô escutando, pode falar. É isso. Essas corretoras todas, tem gente que diz, eu quero privacidade, eu quero isso, eu quero aquilo. É melhor ter uma arma legal ou ilegal? Depende da situação, né? O ideal é ter as duas, mas... O ideal é ter as duas. Agora é mais importante ter uma arma ou saber atirar? Sabe atirar, com certeza, né? Uma arma você consegue rapidinho, velho. Você vai atirar um processo de anos, não é isso? Exatamente, Ô, Renato, e na sua carteira ideal, Renato? Revela pra gente aí como que vai ser aí a sua carteira e do Alan. Qual que é o... idade, bicho. Carteira ideal depende da idade. Depende se o salário do cara... Se você tem se você é servidor público, já muda a porra toda. Se você tem emprego ou se esse dinheiro... Você depende de yield pra viver dessa porra, não é isso? Ou não? Não, verdade, com certeza. A carteira ideal do filho do ministro do STJ e a minha é igual? Com certeza não, né? Hein? Porra, o juiz que tem um fluxo de caixa de 60, 70 mil líquido, esse cara precisa produzir yield ou precisa produzir riqueza para a aposentadoria dele? Hein? Isso daí o cara que faz muito aporte, né? Porra, e até a carteira ideal com 18, com 20, com 30, com 40, com 80 é totalmente diferente. Minha carteira ideal hoje era ter 10 ou 20 ou 30% em anjo de startup, que é igual a Alan. Alan é sócio de uma carada de empresa. Eu queria ser. Agora, enquanto eu ainda tiver com servidor, tá foda, eu não tenho condições de fazer uma porra dessa. Eu preciso me dar licença ou me demita, mas aí sim, ia meter crowdfunding, ICO, a porra toda, ficar igual a Alan, trabalhando 12 horas por dia, 3, 4 anos, né? Pra desovar a porra, fazer com essa galera o sonho. Essas empresas todas, Uber, não sei o quê. A Amazon foram 12 anos sem ter um centavo de lucro, né? Meter bronca sem lucro, aumentando a base aí, dando $40 a rodo pra qualquer um abrir conta pra aumentar, inflar, pra empurrar pro otário, né? Um dos grandes problemas do jornal negativo foi esse, bicho. Os caras saem distribuindo dinheiro, inflando a porra pra vender, em vez de gerar alguma riqueza. As distorções dessa merda que começou em 2008, a gente vai pagar por isso 100 anos, bicho. O Taleb fala que um empresário, um empreendedor que monta uma empresa para vender é que nem montar um filho é que nem ter um filho para vender o filho, entendeu? E aí ele monta a noiva toda, ele faz de um jeito, com uma narrativa e tal. Depois que o cara sai e desinveste, a empresa, ela cai, cara. Isso é um golpe. Por exemplo, o Uber foi feito e é concebido para o fim das vendas de carros. O carro que se dirige não faz sentido ele não ser do fabricante. Quem dá a manutenção do carro mais barato? Você é o fabricante. Só o fato dele lhe vender, ele já pagou uma porrada de imposto para lhe vender o carro, não é isso? Só o fato do carro ser vendido já não faz mais sentido. Eles não vão vender o carro. É isso. O Uber sendo adquirido por uma empresa que fabrique carros, na época que o carro se dirija, a questão é que na cabeça desses caras é daqui a 5 anos. E pode ser daqui a 50, não é isso? Exatamente. Exato. E vão ter os vencedores mesmo. Inclusive o retorno ele é assimétrico. E se você tiver esse cara na tua carteira, ela vai te dar essa opcionalidade toda. Por isso que faz sentido ter um portfólio de empresas, de startups. Mas tem que estar combinado, tem que considerar a idade, é o que o Renato falou, o conhecimento. Imagina um cara que, sei lá, faz plantão, é médico. O cara tem 1 hora por semana para investir. Ele não é a mesma coisa que o outro cara que está estudando o dia inteiro investimento. Não, e quando eu digo assim, você tem menos de 40 anos, você não tem concurso, se pique desse país? Isso se refere ao cara que está no 3º, 4º semestre de medicina da Unicamp? Isso se refere ao cara que acabou de passar na ESAEX, que vai fazer 3, 4 mil dólares de hora de voo em Pirassununga? Porra, eu tô falando da regra, não é da exceção, não é isso ou não? Hein? Exato. Do cara que tá lavando prato aqui, é melhor lavar prato lá nos Estados Unidos mesmo. Com caráter. Lavar prato em dólar é melhor. Você prefere lavar prato em real? Não. Real é shitcoin, né? A gente costuma falar que real é shitcoin. E uma pergunta, né, pra você aí, pro Alan, pro Roxo também. Tipo assim, a gente tem um Bitcoin que, Bitcoin praticamente, assim, ninguém consegue tomar o seu Bitcoin. Já outras criptomoedas
tem uma caralhada de criptomoedas. Vocês costumam investir também? Ou não? Vocês preferem mais ser maximalista ali? Ou sim, né? Pô, Luan, eu gosto de algumas blockchain, eu gosto do conceito, mas não invisto tanto. A maioria vai a pó, né? Acho que desde quando eu e o Renato entrou em 2015, eu cheguei até, por gostar de tecnologia, cheguei a comprar outras moedas e tudo mais, só que passando por esses momentos de... o Bitcoin surgiu em 2008, depois tiveram outras moedas tentando concorrer com o próprio Bitcoin, que são as chamadas blockchain de 1.0, que tudo funciona dentro da camada base. E você vê que existe o seguinte, tem a questão da concepção imaculada, que é o Bitcoin ter nascido sem nenhuma mancha, nada que tenha o infectado, principalmente com o seu não ter dono, né? Não ter dono, o desenvolvedor não se beneficiou dos primeiros Bitcoins sendo gerados, tanto é que os 50 primeiros Bitcoins gerados estão travados até hoje lá no contrato, onde nem o próprio desenvolvedor ele pode ter utilizado isso. Colocar o dinheiro. E as outras criptomoedas basicamente tiveram pré-miners, né? Porque a equipe que fez inicialmente para concorrer com o Bitcoin, só que existe o lado da ganância humana, né? Tipo assim, a gente disse que muitos deles disseram que não, só que de boas intenções o inferno tá cheio, né? A maior parte, a fundação, que eles começaram com fundação. Aí você tinha lá os primeiros, tinha a Namecoin, Litecoin, Zcash, todas essas daí. Todas essas o Gbyte, que dava Digibyte. Todo mundo de Lamborghini, né? Todo mundo de Lamborghini. Rapaz, esses forks aí me deram várias alegrias, viu? Bcash, Bgold, Bdiamond, meu caralho A4, tudo cai dinheiro pra mim, né? Venha, os inscritos. Os caras fazendo script para recolher. Todo mundo achava que essas moedas sendo criadas iriam diluir o valor do Bitcoin, só que ao contrário. A galera que percebeu o valor do Bitcoin, que não se vende, essas outras moedas que foram sendo forcadas do Bitcoin, aconteceram o seguinte: na verdade, ela virou mais dinheiro para botar mais para dentro ainda mais do Bitcoin. Porque você. Ela gera um efeito milkshake do Bitcoin. Isso, verdade, porra. O Jihan, esse cara que foi preso no início do ano, o que era Bitcoin Jesus, o cara que botou o outdoor, que inclusive foi da empresa dele, que associou o Bitcoin ao Honey Badger. É como o nome dele? O nome desse cara foi preso agora, o cara fez declaração final de saída nos Estados Unidos há 11 anos e foi preso. Roger Ver. Esse Roger Ver é um excelente exemplo. Ele e Jihan tomaram no cu, perderam bilhões de dólares. O Bitcoin é o primeiro esquema que quem se dá bem, quem ganhou na guerra entre as elites e a base foi a base. Aonde que isso aconteceu? Em que base? Qual foi o produto financeiro que a base deu pau nos governos e nas máfias, não é isso? Inclusive, e você acha que não tem o risco de da gente ter um cara com uma posição muito grande de Bitcoin, se houver mesmo o super bitcoinização e tal, e esse cara ter um poder excessivo? Ou você acha que isso é diluído tranquilo? Mas a quantidade de Bitcoin que você tem não representa nenhum poder na rede. O Bitcoin é POW, não é POS. Você só tem poder na rede do Bitcoin proporcional ao nó que você roda, ao número de nós que você roda. Eu tô dizendo mais a quantidade de riqueza que o cara vai ter, não dele mexer no Bitcoin. Isso não é poder na vida dele, não é poder sobre a rede. Ao contrário de Ethereum e todas as POS, como o real, o dólar, que o dono do sistema é o dono das moedas, não é isso? Inclusive tem lá um artigo mesmo na Livecoins, falando sobre a questão do POW, que é a prova de trabalho, em relação ao POS. Põe lá, Livecoins, Alan Chirang, eu tenho falando. Inclusive tem gravação dos fundadores da Ethereum, desde o início, dizendo que era golpe, que tinha os caras da JP Morgan, que eles iam ser donos de toda a infraestrutura, e que desde antes da fundação, a ideia sempre foi fazer POS, que a ideia dos caras era exatamente perpetuar a renda dos caras, né? Na verdade, os estudos sobre POS e POW já existem desde 1997, que é muito antes de... Logo quando começou, as primeiras ideias sobre moedas digitais, o pessoal... Já existiam estudos de que se você fizer uma moeda com POS, que é análogo ao sistema atual que a gente vive, que quem tem mais, e é basicamente amigos do rei, que concentra na forma de riqueza, ou de dinheiro, você consegue de alguma forma controlar a rede, porque se você deixa um valor bloqueado lá no stake, lá você tem o poder sobre a rede. No Bitcoin não interessa se você tem dinheiro, que é por isso que a gente até explica no livro, as coisas mais baratas da vida são pagas em dinheiro, por exemplo, porque os nós os sulos de Bitcoin, eles não ganham dinheiro porque eles têm uma coisa muito mais importante que dinheiro, que é o quê? Lá em 2017, na Guerra dos Blocos, tem até lá
a Guerra dos Blocos, tem até um livro chamado A Guerra dos Blocos, que teve lá em 2017 na separação entre o Bitcoin Core e o Bitcoin Cash. Tipo, as maiores empresas como Coinbase, a Grayscale, todas elas aí estavam do lado do Bitcoin Cash, que era o aumento do tamanho do bloco. Só que, porque o pessoal vai chamar de a plebe, né? A plebe venceu. Porque eles tinham uma coisa muito mais importante que o dinheiro, que era justamente impedir com que os mineradores que estavam do lado errado da história controlassem totalmente a rede. O pessoal simplesmente voltou com o seu próprio full node. Cada um baixa e vai dizer só o seguinte: não concordo que essas grandes empresas, essas big techs do mercado de mineração e que, em geral, querem controlar o Bitcoin. Você quer o seu Bitcoin para você? Beleza. Toda a rede, com todo o seu histórico do blockchain do Bitcoin, migrou tudo. Porque ali você tem o Proof of Brain, que são os maiores mentes do desenvolvimento do Bitcoin. Você tem as pessoas que empreendem com Bitcoin, você tem os usuários de Bitcoin e tem aqueles que não querem serem controlados por empresas. Aí já ficou a prova cabal de que não é o dinheiro que manda na rede do Bitcoin, e sim a capacidade que eu tenho de não querer com que alguém que tenha dinheiro me controlar. Porque se eu tenho todo o histórico, tenho tudo mais, aí a galera, é só você migrar. Tipo assim, você quer separar, beleza. Agora, o tanto é que o próprio Bcash aí, que era apoiado por grandes empresas, se você for olhar o preço dele aí, ele não acho que nunca mais passou de $700. Se manteve sempre ali. E aí tiveram várias empresas que faliram, né? Porque adotaram o próprio Bitcoin Cash como o seu arauto, né? E você viu que a plebe que não concordou com aquilo ali fez massa crítica, o Bitcoin continuou crescendo ainda assim, né?